5 segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui na Napa TV, na TV Diversidade. A eliminação do Fluminense. Fluminense lamentavelmente perdeu para o Chelsea por 2-0, está retornando ao Rio de Janeiro, mas foi uma campanha brilhante. Dignificou o futebol sul-americano. O Botafogo, que tem técnico novo. O Vasco, que já chegou o novo reforço, que tanto nós falamos aqui no Momento do Esporte. E o Flamengo, que o presidente BAP colocou tudo em ordem e a paz voltou a reinar na Gávea. O Mundial de Clubes, um jogaço de hoje, PSG versus Real Madrid. Você vai curtir dentro de instantes aqui no Momento do Esporte, que está começando, claro! Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, onde quer que você esteja curtindo o Momento do Esporte. 38 anos no ar, levando informações com credibilidade para você. E eu já quero agradecer a sua participação, você que tem interagido muito aqui com o programa. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, é muito importante. Olha, eu vejo muitas pessoas, as pessoas se encontram comigo, com o Tony no meio da rua e falam: poxa, cara, o teu programa tá redondo, tá crescendo, mas você não se inscreveu no nosso canal. Isso é muito triste. Inscreva-se no nosso canal, dê um joinha, que é muito importante para o nosso trabalho. Olha, vamos começar falando aqui do Mundial de Clubes, né? O resultado de ontem, muita gente já esperava, né, que o Fluminense jogou com o Chelsea. O Chelsea está crescendo, né? O Chelsea, time que investiu e quis o destino que o Fluminense perdesse com 2 gols do garoto criado lá em Xerém, na base do Fluminense. Né? Coisas que acontecem no futebol, mas a gente tem que parabenizar. Daqui a pouco a gente vai falar muito, mas muito mesmo, sobre o Fluminense, sobre a derrota do Fluminense. Você vai ter uma coletiva aí do Renato Gaúcho explicando essa derrota. Vamos falar também do jogo de hoje. Hoje tem um jogão de bola, né? Os apaixonados de futebol, meu amigo, hoje o bicho vai pegar, porque hoje sai o adversário do Chelsea, né? PSG ou Real Madrid. Quem você apostaria? Você gostaria que fosse o PSG, do Marquinhos, ou o Real Madrid, do Vini Júnior? Inscreva-se aí, interaja com a gente, participe com a gente, é muito importante a sua participação. Você sabe que quando você participa, tudo fica mais fácil. Hora e meia de falarmos do Clube do Seu Coração. Sabe quem? Do Clube da Estrela Solitária, o Botafogo, que perdeu seu treinador, mas está de técnico novo. Será que vai dar certo, meus amigos, minhas amigas? O cara era auxiliar do pai. E nós demos aqui essa notícia com exclusividade, né? Que o Botafogo iria contratar o filho do Carlos Ancelotti, técnico da seleção brasileira. Mas quem vai dar os mínimos detalhes sobre o Botafogo é ele, Marcos Salles. Vem de lá, Marcos Salles, fale do Botafogo. Meu Nascimento, tudo bem? Um abraço para você, um abraço para Tony De Luca, Helios Lopes e também para Dani Nascimento. O Botafogo, que acabou demitindo o técnico Renato Paiva logo após ser eliminado na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, foi ágil e na segunda-feira, durante o dia, negociou aí a contratação do seu novo técnico. Trata-se de David Lancelotti, nada mais nada menos do que o filho do Carlo Lancelotti, técnico da seleção brasileira. O David, ele começou a sua carreira como preparador físico, acompanhando as equipes a qual o pai, o Carlo Lancelotti, treinava, e depois de um tempo passou a ser auxiliar técnico. Ele não tem experiência treinando nenhum clube e vai começar, né, essa carreira solo, comandando aí a equipe do Botafogo. Se apresentou na terça-feira no CT do Botafogo, conheceu o elenco, conversou com a diretoria, vai também estar aí apresentando a comissão técnica que vai estar atuando ao seu lado, e na semana aí ele vai observar os treinos, já que o Botafogo voltou, né, a treinar na segunda-feira, já visando o jogo do próximo sábado, diante do Vasco, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Um jogo importante.
profissionalmente na beira do campo a equipe do Botafogo, Napoleão. Valeu demais, muito obrigado, Marcos Salles, pelas suas informações. Olha, ainda sobre o Botafogo, você lembra que o Flamengo contratou o Domenech Torrent? Domenech, fizeram até a musiquinha para ele. Meus amigos, uma coisa é o treinador, outra coisa é auxiliar do treinador. De coração, vou torcer para que dê tudo certo, até porque o garoto não tem nada a ver com essa escolha do Todo-Poderoso, do nosso... Na verdade, vamos fazer uma média do pai do garoto, que é o Carlos Ancelotti, que é o técnico da Seleção Brasileira. E o Botafogo, que saiu do Mundial de Clubes, já tem uma parada indigesta. É o Campeonato Brasileiro, vai jogar nesse final de semana contra o Vasco no Mané Garrincha. O Botafogo é o 8º colocado no campeonato com 18 pontos. É um jogo realmente muito difícil, até porque lá em Brasília o Vasco realmente tem muitos torcedores. Eu tenho certeza que vai ser 70% de vascaínos e o restante dos 30% de botafoguenses. Mas vamos torcer para que o Botafogo faça um jogo e, sobretudo, sabe o quê? Que tenha um discernimento melhor, até porque o técnico não vai ser ainda o novo contratado. Com certeza vai ser o nosso bravo, o Cláudio Caçapa, quebra-galho, Severino, cara crachá. Então, com certeza, esse jogo vai ser dirigido pelo Cláudio Caçapa. Só na próxima segunda-feira que o novo técnico vai assumir. É uma responsabilidade muito grande mesmo. O Botafogo é o time, é o campeão, é o atual campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então vamos torcer aí para que esse menino consiga arrumar o time do Botafogo e que voltem as vitórias. O Botafogo perdeu muitos jogadores. O Marquinhos já falou aí. Perdeu muitos jogadores, fez algumas contratações. Vamos aguardar aí, após esse clássico do final de semana, para a gente falar muito mais do Botafogo. Saindo do Botafogo, vamos falar do mais querido do Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Olha, nós temos um caminhão carregado de informações do Flamengo. Nós falávamos aqui no programa em relação ao Bic. O Bic que eu falei muito irritado com a atual situação, porque como é que um clube como o Flamengo, um clube grande como o Flamengo, faz uma bananada dessa, né? Contrata o cara, manda passagem o cara e, de repente, com a pressão da torcida, aí vem os caras lá mentir. Eles não mentiram pra gente, mentiram só otário que vai acreditar, porque não foi aprovado em função dos problemas de contusões, que é o jogador que se contunde. Mentira! Ele não foi aprovado, ele não veio, por causa do grito da torcida, por causa do apelo dos corneteiros, né? E ficou uma situação constrangedora pro nosso querido José Boto. O cara ficou com a cara no chão, foi ele que fez a contratação, mandou passagem, mandou tudo, fez o scout técnico do jogador e de repente recebeu a pressão. E olha, essa reunião que o BAP teve foi uma reunião muito importante. E eu quero até parabenizar o presidente do Flamengo, o BAP, porque foi sujeito homem. Ele assumiu a coisa, chegou lá, todo mundo pensava até que o José Boto ia ser demitido, e ele não aceitou, ele simplesmente advertiu. Agora, vai o recado aí, né? Essa turma aí do Flamengo, essa nova diretoria aí, o próprio José Boto, pelo amor de Deus, cara, isso que vocês fizeram foi coisa de amador. Nem time de segunda divisão faz isso, contrata o cara e depois de mandar passagem, acertar salário, acertar tudo, dizer pro cara que não é mais pra vir, pelo amor de Deus, cara. Nós estamos no futebol profissional. Acabamos de disputar o Mundial de Clubes, onde o futebol sul-americano foi enaltecido, Isso não cabe mais, esse tipo de atitude não cabe mais, de jeito nenhum, né? Ainda bem que as coisas foram normalizadas, né? Tudo como Dante no quartel de Abrantes, e tudo indica que não vai afetar, porque alguns corneteiros já estavam dizendo que o Boto ia sair, que o Flamengo ia contratar o Leonardo, ex-lateral esquerdo, né, que atuou muito tempo na Itália, no Milan, mas nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu, graças a Deus. O Boto vai continuar. Aliás, eu tenho que enaltecer aqui o trabalho do Boto. É um baita profissional, é um profissional de mão cheia, né?
e não deveria por causa desse episódio, porque eu acho que quando você vai contratar um jogador, a primeira coisa que você faz é ver o condicionamento físico do jogador, o scout, quantas partidas ele participou, né, quantos jogos fez. Aliás, eu dei o histórico todinho aqui. Olha, se vocês aí do Flamengo não fizeram isso, eu fiz para vocês. Eu dei todo o scout técnico do cara, todos, desde o início da carreira dele. E de repente o cara não veio porque eles alegaram que tem problemas, muitos problemas de contusões. Tá brincadeira, balela. Bom, vamos, bola que segue. O técnico Felipe Luiz continua prestigiado, né? Vai continuar e não poderia ser de forma diferente, tá fazendo um trabalho espetacular. Porque basta o time perder uma, aí já começam os corneteiros. Vou te contar uma coisa, tem que aturar, né, meu irmão? Pelo amor de Deus, né? Profissionalismo nenhum, tudo amadorismo. Bom, vamos lá, o Vitor Hugo. Outro problema de amador, cara. Meus irmãos, o Vitor Hugo, até 2 anos atrás, ele teve uma proposta de 15 milhões de euros. O Flamengo não liberou. Aí emprestou, não deu certo, agora ia lá pro Famalicão de graça. De graça! Cara, não existe isso, cara. Não existe isso. Eu não sei que foi o doido que fez isso, né? Mas o presidente BAP entrou na parada, não vai mais. Não vai mais. Vai esperar aí uma oportunidade para poder ser negociado, até porque o Felipe Luiz não conta com ele. Já declarou que não conta. Então, outra notícia também. Eu falei que tinha um caminhão de notícia para vocês, né? Em relação ao Juninho. 2 times da Arábia, 2, estavam interessados. Estavam porque não adianta estar interessado, porque o Flamengo disse, nananina não vai emprestar o Juninho. E eu quero lembrar para vocês, tem muita gente que é apressado. Pô, você lembra do Pulgar? O Pulgar chegou mais de um ano e meio para se firmar. Não conseguia se firmar, depois se constituiu numa peça mais do que importante para o elenco do Flamengo. E outros jogadores, o Ilharão também, né? Pô, tem jogador que chega e não se adapta. O Varela, torcida pegava no pé, queria que mandasse o Varela embora. Hoje se adaptou. Então tem que esperar o rapaz se adaptar. Ele não é um mau jogador, ele é um bom jogador, ele está ainda na fase de adaptação, tem que ter um pouquinho de paciência. E nessa aí, o Boto acertou. Não liberou, não emprestou o jogador. Vai esperar aí, até porque o Flamengo não tem substituto para o Pedro. Inclusive está jogando o Bruno Henrique, né? A gente não sabe o que vai acontecer com o Bruno Henrique aí, com essa punição, a gente não sabe. Então tem que contar com ele mesmo e com o Juninho. Então tem que ter paciência com esse jogador. Depou, todo mundo está falando aí do Depou, esquece Depou. Depou já está se acertando lá, o Inter Miami, ele é muito amigo do Messi, né? Então esquece, seria um ótimo reforço, pelo amor de Deus. Depou, cara, ia suprir tranquilamente a ausência do Gerson, né? Jogador de garra, de determinação, jogador que rápido, tem uma disposição impressionante, cairia com uma luva no Flamengo, mas já está se acertando. Então, esquece, o Flamengo tem que pensar em outros caras, né? Jorge Carrascal, que todo mundo estava dando como certo, inclusive nós aqui, pelo que foi passado, pela informação que foi passada, o Carrascal já estaria 100% certo. Meu amigo, em se tratando de futebol da Rússia, esquece. Os caras, eu não sei como é que o Flamengo liberou o Gerson com tanta facilidade pro Zenit. Não sei. O cara joga lá no Dinamo de Moscou. Em princípio, foi estipulado o preço do passe dele 12 milhões de euros. Agora, como os caras sabem que o Flamengo está endinheirado, entrou 25 milhões, então está entrando dinheiro por tudo quanto é canto, já passaram para 15 milhões. Se eu fosse o Flamengo, esqueci. O jogador quer vir. O jogador quer vir jogar no Flamengo. Tá? Já se preparou, já estava arrumando mala e tudo, mas os caras aumentaram o preço. Se eu fosse da diretoria do Flamengo, não. É 12, é 12. 12 não é 15. 3 milhões é dinheiro para Dedéu, os cofres do Flamengo. Bom, fechando aí, o time está se preparando. Você viu ali os treinos, está se preparando para esse jogo importante no final de semana contra o São Paulo, no sábado, 4h30 da tarde. E para fecharmos aqui, eu quero a sua participação, telespectador. Você que é fiel a mim, que me acompanha há mais de 38 anos. Participe com a gente e dê a sua opinião. Quem será o capitão da equipe? Já saiu o capitão? Tem alguns jogadores que estão aí na pauta. O Arrascaeta, que é o camisa 10, né? Então, o Arrascaeta, tem o Léo,
tem o Danilo, mas são jogadores que já chegaram agora, o Léo Pereira, né? O Bruno Henrique sempre está pegando, mas eu quero saber quem vai ser o titular com a braçadeira. O Bruno Henrique é a segunda opção. Participe com a gente. Na sua opinião, para quem o Felipe Luiz deveria dar a braçadeira de capitão? A braçadeira que pertencia ao Coringa. Então, para fecharmos aí, o Flamengo agora tem uma dúvida ali da meiuca para esse jogo, né? Sexta-feira a gente vai dissecar muito sobre esse jogo no final de semana, que é exatamente na cabeça de área. Não sei se o Felipe Luiz vai efetivar o Jorginho, que joga nas duas, joga como primeiro e como segundo volante, ou se vai dar oportunidade para o Alan, que está jogando barbaridade também. Tem o garoto também, o Emerson Araújo, né? O Everton Araújo, perdão. Então tem aí grandes opções, né? No ataque tem muitos jogadores, então do meio para frente eu acho que está tranquilo. Agora ali como cabeça de área, eu não sei quem o técnico Felipe Luiz vai colocar para esse jogo de estreia do Flamengo, a reestreia do Flamengo, né? A volta do Flamengo ao Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que o Flamengo é o líder absoluto, líder é o primeiro colocado, né? Com 24 pontos. O Flamengo está muito bem, obrigado. Saindo do Flamengo, vamos falar, sabe de quem? Sabe de quem? Do Machão da Gama, o gigante da colina. Vem de lá, Marcos Salles. A gente volta dessa vez para poder falar do Vasco da Gama, adversário do Botafogo. O Vasco que teve bastante tempo para treinar, o técnico Fernando Diniz aproveitou esse tempo aí para poder observar bem o elenco, ver, né, as carências, inclusive, né, citou ali onde o Vasco deve fazer investimento de contratações. Inclusive, ontem à noite já chegou aí ao Rio de Janeiro o Thiago Mendes, indicação do Diniz. Hoje ele já se apresentou aí ao elenco do Vasco da Gama e o Vasco ainda está no mercado. O fato é que o Vasco tinha ali algumas ideias, mas vai ter que modificar um pouquinho essas ideias. Por quê? O Vasco estava em busca de um atacante de lado, pelo lado esquerdo, um ponta esquerda, e também um jogador, um meia, né, para dividir ali a responsabilidade com o Felipe Coutinho. Sendo que no treino de segunda-feira, o Adson acabou numa dividida sofrendo uma fratura na tíbia da perna direita. Ele que já tinha tido uma fratura também na perna esquerda, só que essa por estresse tinha ficado aí praticamente um ano sem jogar. Agora vai ficar mais de um tempo e praticamente já perdeu de novo a temporada. Ele fez a cirurgia na própria segunda-feira e já até recebeu alta no dia de ontem, mas vai desfocar o Vasco e agora o Vasco vai pensar em também contratar mais um jogador de lado pelo lado direito, para poder que teve esse problema. Durante a semana, o Diniz vai continuar treinando, visando o jogo do próximo sábado no Mané Garrincha, 18 horas e 30 minutos, Brasília, entre Vasco e Botafogo. Botafogo e Vasco, Napoleão. Valeu, muito obrigado, Marcos Salles. Nem o sol cobre melhor no Vasco do que o Marcos Salles. É brincadeira não. Ele chegou aqui, meu, tudo sobre o Vasco. A torcida do Vasco tá com um sorriso de orelha a orelha. Porque o Marcos Salles é fera, né? O cara vai lá e pesquisa. Bom, o Vasco, conforme o Marcos Salles informou, né? Contratou, fez uma baita contratação. Esse jogador muito bom. Esse jogador aí, o Thiago Mendes, cara de peso, jogador de qualidade, vai valorizar muito e vai melhorar muito, sobretudo a saída de bola do Vasco, né? O Vasco vai ficar forte, hein? O Vasco que é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro com 13 pontos e tem um clássico pela frente. O técnico Fernando Diniz teve tempo aí para aprontar a equipe, né? Obviamente que não vai dar tempo do menino estrear. De repente a gente não sabe o condicionamento físico dele como é que está, mas eu tenho certeza que para os próximos jogos ele vai dar muitas alegrias à torcida vascaína, porque ele tem uma saída de bola espetacular e vai fazer com que a bola chegue com mais qualidade no Vermelho. Pelo menos é o que eu espero. Eu espero que isso aconteça e quando ele se entrosar, o Tietê voltou a jogar, o Tietê tá bem, o meio campo do Vasco vai ficar uma parada, meu irmão. Thiago Mendes, Tietê e o Felipe Coutinho. Qualidade, hein? Qualidade. Vai ser fácil não. Vai estar montando um time bom aí. Lógico que não se faz omelete sem ovos. O time continua sem dinheiro,
mas o presidente Pedrinho está lutando aí, está tentando tirar água de pedra para não atrasar os salários e trazer mais reforços para o Vasco. O Vasco é uma potência, você sabe. O Vasco é uma potência. O Vasco do meu querido amigo e irmão deputado Renato Machado. Saindo do Vasco, vamos falar do tricolor das Laranjeiras, o Fluminense. O Fluminense que fez o que tinha que ser feito. Você, torcedor, estava um pouco entusiasmado, tá? Mas eu falava aqui, né? Vamos ter os pés no chão. Vamos ter os pés no chão. Vamos com calma, vamos com tranquilidade. O Fluminense foi além do que se esperava. Além do que se esperava. Porque quando começou o Mundial de Clubes, eu vou repetir aqui, já falei 500 mil vezes, vou falar mais uma vez. Quando começou o Mundial de Clubes aqui, quem eram os favoritos aqui, sul-americanos? Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Conforme o Renato, daqui a pouco o Renato vai falar aqui, vai falar sobre esse jogo. Conforme o próprio Renato falou, o Fluminense era o patinho feio da turma. E foi ali, comendo pelas beiradas, aí olha, um pecado de bola, o Fluminense não vai fazer essa final do Mundial de Clubes. Pecado mesmo. Por quê? Pegou o Chelsea subindo de produção. O Chelsea, não é o Chelsea que perdeu para o Flamengo, não. A torcida do Flamengo está toda eufórica. Não é o Chelsea que perdeu para o Flamengo, não. Eu tenho certeza que se fosse esse Chelsea que jogou contra o Fluminense, a história seria outra. Por quê? Porque esse garoto, João Pedro, que era da base do Fluminense, cria lá de Xerém, o moleque joga demais, cara. O moleque joga demais. Ele entrou no segundo tempo do último jogo em que o Chelsea se classificou e mudou a partida. E ontem contra o Fluminense também, cara. O cara foi o herói, fez gol antológico. O moleque é bom, o moleque é indigesto, né? Então, ele decidiu o jogo. Fez os 2 gols, né? Não comemorou, justamente. E aí eu tenho que parabenizar o garoto de família. Eu conheço a mãezinha dele, gente boa, gente da melhor qualidade. E ele falou, não vou comemorar se eu fizer gol, na entrevista que ele deu antes. E não comemorou. Então, é isso aí. Eu vou repetir. Eu sei que a torcida do Flamengo vai ficar chateada comigo, não interessa. Eu aqui não estou para agradar ninguém, eu estou aqui para falar a verdade. Esse Chelsea que jogou contra o Fluminense não é o Chelsea que jogou contra o Flamengo. Não é. Né? Não é mesmo. Só a entrada desse garoto aí mudou o panorama. Né? Alguns jogadores que não estavam bem fisicamente voltaram bem. O Chelsea tem um timaço, cara. Um timaço, né? Esse Pedro lá na frente, o cara também é brincadeira, não. E sem levar em consideração também que o Fluminense jogou sem um jogador que é o carregador de piano, o Martinelli. E o Freitas estava fazendo um campeonato espetacular também, os dois foram punidos com 2 cartões. Ficaram de fora na reta final, que pena, é pecado de bola. Bom, então, já está no ponto, vamos saber do Renato, do Renatão, grande Renatão, sobre exatamente o que ele achou desse jogo, né? O Fluminense foi além do que poderia chegar. Fala aí, Renato. O jogo estava bastante controlado, a gente sabia que nós iríamos receber uma pressão muito forte do Chelsea, acontecesse no início do jogo. Estávamos sabendo sofrer, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute fora da área, conseguiu fazer aquele belo gol. E é lógico, quando você sempre sai na frente, é uma vantagem muito grande, principalmente se tratando do calor, aí você tem que ficar correndo atrás do adversário. Procurei mudar no início do segundo tempo, infelizmente num contra-ataque nós não matamos a jogada e nós tomamos o segundo gol, e isso deu uma tranquilidade ainda maior para eles. Depois abri ainda mais o time, colocando o time mais para frente, criamos algumas situações, mas é sempre muito difícil você enfrentar uma equipe bastante qualificada como é o Chelsea. Mas eles souberam aproveitar as oportunidades que criaram e infelizmente a gente não soube aproveitar as nossas. No momento que estava 1-0, nós tivemos aquele pênalti, bastante discutido. Alguns árbitros dão aquele tipo de pênalti, outros árbitros não dão. Não estou dando desculpa nenhuma, mas com certeza se ele tivesse dado o pênalti e nós teríamos feito o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Renato, Rodrigo Oliveira, Rádio Gaúcha.
Queria um balanço teu sobre a campanha do Fluminense nesse Mundial, chegando à semifinal, e que legado o teu trabalho nessa competição deixa para os técnicos brasileiros. Hoje a gente vê muitos argentinos na Europa, poucos ou nenhum brasileiro. Qual o legado do teu trabalho nessa competição e da campanha do Fluminense para os técnicos e para o futebol brasileiro? Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro, pelas grandes equipes, tanto o Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chegando numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros, valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também, porque nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo, mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dá um pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então, acredito que esse Mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação, e espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros. Sei que isso é difícil, mas esperamos que isso aconteça. Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa, em todos os sentidos. Fomos passando para os grandes adversários, grandes times do futebol europeu, futebol mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso, foram melhores, mereceram a vitória, mas a gente sai de cabeça erguida por tudo que a gente fez. Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo. Next question for the gentleman in the brown. Renato, tudo bem? Maurício Ferreira, da Rádio Band News FM. Parabéns pela participação e pela campanha. Em termos de estratégia, o que você havia pensado nesses últimos dias de trabalho, o que você acha que não deu de encaixe com o jogo de hoje? E, sobretudo, no primeiro tempo, me pareceu que o Fluminense teve uma dificuldade na saída de bola. Tem a ver também com os desfalques que você teve para o compromisso de hoje? E qual era a situação do Samuel Xavier também, que não pôde iniciar essa partida? Queria te ouvir em relação a isso. Obrigado. As dificuldades nós sabíamos que iríamos encontrar, porque o Chelsea é uma equipe que marca forte, marca sob pressão o tempo todo, e no momento que a gente conseguia ser jogando, nós erramos muitos passes por dentro, nós entregamos muita bola para o Chelsea, e no momento que a gente estava saindo, o Chelsea entregava a gente com os espaços, e isso criou bastante dificuldade para a gente, porque é um time bastante qualificado, em 3, 4 toques eles sempre chegam próximo da nossa área, justamente porque eles têm velocidade pelos dois lados. São jogadores inteligentes, são jogadores de 1 para 1, que eu gosto bastante. Eu costumo falar sempre para vocês que eu sou fã de jogadores que gostam de 1 para 1, porque abre uma defesa adversária justamente com a velocidade. Isso o Chelsea tem de sobra. Nós sabíamos que nós iríamos ter esse tipo de problema, mas mesmo assim depois a gente começou a controlar o jogo, mas infelizmente para a gente o João Pedro acertou aquele chute fora da área, fazendo o primeiro gol. E aí as coisas começaram a melhorar para eles. Voltamos para o segundo tempo, continuamos brigando com eles. Infelizmente, num contra-ataque, exatamente por isso, pela velocidade, eles chegaram rápido na nossa área, fizeram o segundo gol. O João Pedro acertou mais um belíssimo chute, indefensável. Tive que abrir o time, fomos para o combate, praticamente, abrimos bastante, damos chance para o contra-ataque, criamos algumas oportunidades, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer o gol que a gente poderia ressurgir na partida. Mas é o que eu falei, a gente sai de cabeça erguida pelo que a gente fez. Quanto ao Samuel, um jogador que saiu no último jogo, com muita dor na perna, ele conseguiu se recuperar, mas não estava 100%, era um risco muito grande colocá-lo para jogar desde o início, principalmente se tratando do jogador de velocidade que tinha naquela posição. Question for the gentleman at the end. Tá aí a presença do técnico Renato Gaúcho. Olha, parabéns pelo trabalho, pela dedicação dos jogadores. Foram verdadeiros guerreiros
Ninguém está falando nisso, mas olha, o Fluminense eliminou a Inter de Milão, meu amigo. Poderoso da Itália, o Fluminense eliminou nas quartas de final e foi para a semifinal e jogou de peito aberto, né? Então parabéns. Agora, conforme o Renato falou, vai dar uma folga aí para os jogadores. Agora tem que pensar o seguinte: o Fluminense tem que voltar para o Campeonato Brasileiro, porque o Fluminense, estou aqui com a classificação, o Fluminense é o 6º colocado com 20 pontos e tem um adversário que não perde em casa, que é o Mirassol. O Fluminense vai voltar a jogar na próxima semana contra o Mirassol. Não sei se está confirmado para segunda-feira. Na tabela está para segunda-feira às 20 horas lá no Maião. Vamos ver se vai acontecer isso. Eu repito, parabéns ao Fluminense. Uma campanha maravilhosa. Na minha opinião, demonstrou que o futebol sul-americano não é aquilo que eles lá na Europa pensavam, né? Ah, não, a gente ganha a hora que quiser ganhar. Não é bem assim, não. O futebol sul-americano cresceu bastante, né? E o Fluminense honrou, dignificou o futebol sul-americano. Olha, estamos colocando o ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha. É muito importante para o nosso trabalho. E sexta-feira nós estamos de volta. Hoje tem um jogão de bola, PSG versus Real Madrid. Estaremos atentos, porque sexta-feira a gente vai voltar ao Campeonato Brasileiro e vai falar tudo sobre a rodada do final de semana. Vida que segue, né? Perdeu, ganhou e vamos que vamos, né? Muito obrigado. Repito, a audiência não se compra, a audiência se conquista. Obrigado pela sua audiência. TV, Napa TV, TV Universidade. Muito mais esporte para você. Momento do Esporte, início de uma grande amizade. Tchau, até sexta.